Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 24 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira, vamos de Jó, capítulo 1. Vamos começar, de fato, aí o livro de Jó. Vamos começar pelo capítulo de número 1, e o tema desse nosso primeiro devocional é a primeira provação de Jó. Deixa eu ler aqui o texto, que pode ser considerado aí como o texto base do capítulo 1 de Jó, que é o versículo 20 até o 22. Depois de ouvir tudo que Jó ouviu, ele faz uma declaração, e essa declaração ela é muito importante. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 20 até o 22, diz assim: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma ou de coisa alguma. Bom, o primeiro capítulo do livro de Jó pode ser facilmente dividido aí em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos ali o que pode ser considerado como uma espécie de apresentação do personagem. Então você vai ter ali a devoção de Jó a Deus, né? Ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E também ele era um homem temente à família, era um homem devoto à sua família, ao cuidado familiar. Ele se preocupava, por exemplo, em apresentar holocaustos, ofertas pelo pecado dos filhos, se porventura os filhos tivessem cometido pecados. Inclusive, essa é uma das provas de que Jó pertence ali ao período patriarcal. Por quê? Porque Jó, ele faz o trabalho do sacerdote. E nós sabemos que lá no período da monarquia, os sacerdotes é que apresentavam os sacrifícios e não as pessoas. E aqui a gente tem o pai da família, o homem principal da família ali, como uma espécie de líder espiritual, como uma espécie realmente de sacerdote da família. Bom, nessa primeira parte, então, a gente tem a apresentação do personagem. E na segunda parte, o chamado primeiro teste de Jó. E aí, nessa segunda parte, nós podemos aqui elencar alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto aqui é a visita dos anjos a Deus para prestar contas. Nem sei se visita, né? Mas enfim, a convocação para os anjos apresentar-se diante de Deus para prestar contas ali, está no versículo 6. E vem um personagem junto com os anjos, né? Satanás, ele vem junto com os anjos nessa espécie de prestação de contas a Deus. E aí acontece algo insólito, algo bem interessante, que é não sei se seria assim uma menção, né? Mas o próprio Deus, ele chama a atenção de Satanás para Jó. Ele menciona Jó. E Satanás diz, olha, bom, Jó realmente é um homem justo, reto, temente a Deus. Mas Jó faz isso porque o Senhor abençoou ele, né? Claro que, gente, aqui é uma narrativa, né, em formato de prosa. E é óbvio que Deus sabia que Satanás iria tentar envolver a Deus aí numa espécie de manipulação, mas óbvio que Deus não foi manipulado por Jó, né? Por Jó. Deus não foi manipulado por Satanás. É como uma espécie de tipo assim, então, já que você está falando isso, vai lá e faz isso. Não. Deus menciona Jó e Satanás, então, diz que ele faz isso por motivos egoístas. Yahvé, o Senhor, então, autoriza Satanás, mas com limites em relação à vida de Satanás. Tá lá, a vida de Jó. Hoje tá difícil, né? Yahvé autoriza Satanás com limites em relação à vida de Jó. Tá lá no versículo 12, Deus diz, pode tocar em tudo, exceto na vida de Jó. É interessante aqui fazer um parêntese rápido
para mostrar que na Bíblia a gente tem muito pouca menção a Satanás, menção de maneira direta. Algumas pessoas vão dizer ali que Ezequiel 14, Isaías 28, mas não são menções diretas. As menções diretas a Satanás são de fato muito poucas, mas nos fornecem boas informações em relação a esse anjo caído, né? E nesse texto, uma informação importante que a gente tem que manter sempre à vista é que Satanás, ele não tem poder absoluto. Ele não pode fazer o que quiser. Não existe essa ideia muito moderna, especialmente em alguns ciclos evangélicos, de que tem uma guerra espiritual entre Satanás e Deus, ou até entre Satanás e os crentes, tá? Isso não existe, isso não é mencionado na Bíblia. As menções de uma possível guerra, elas são muito mais no aspecto moral ou até mesmo no aspecto espiritual do que do ponto de vista de uma guerra cósmica, tá? Então é só importante fazer esse pequeno parêntese aqui para mostrar que Yahvé, o Senhor, ele autorizou Satanás a agir. Satanás não age por conta própria, ele não é um ser autônomo, assim como nenhum ser no mundo criado por Deus é autônomo, pode fazer o que quiser, e Satanás muito menos. Ele também tem que ter autorização, permissão de Deus para fazer os seus trabalhos. Depois disso, 4 desastres são relatados ali do versículo 13 até o versículo 19, né? Os bois que estavam arando a terra, os rebanhos e os empregados, os servos de Jó e também os seus filhos, todos eles são literalmente exterminados por eventos ali, alguns conduzidos por outros homens, outros eventos naturais, mas o ponto é que nós temos então 4 desastres relatados. E, por último, Jó, ele não pecou contra o Senhor, Jó manteve-se. Aqui existe uma diferença entre a primeira prova de Jó e a segunda, porque na primeira o texto diz que em tudo Jó não pecou e não culpou a Deus. Na segunda provação você vai ver que Jó não pecou, mas não diz que ele não culpou a Deus, porque de fato é isso que ele faz no seu íntimo, né? Ele não fala, mas ele faz isso no seu íntimo. Agora, em meio a tudo isso, Jó faz 2 declarações teológicas importantes. Eu quero resgatar essas declarações de Jó, porque elas vão nos nortear em relação às aplicações desse texto. São exatamente a declaração que está aqui no versículo 21 do capítulo 1, parte aí do versículo, né, do texto central do capítulo 1, que é o versículo 21. Diz assim: e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira declaração teológica importante, olha só, Jó faz 2 menções aqui sobre o caráter de Deus e sobre a natureza de Deus, que são fundamentais e que mostram que Jó tinha um conhecimento sobre Deus e um conhecimento sobre a palavra, o caráter, a natureza de Deus, talvez não a palavra ali, porque ainda não tínhamos, né, nada registrado, mas sim do caráter e da natureza de Deus, e são importantes. Qual é a primeira declaração? Ele não tinha nada quando veio ao mundo e não levará nada dele. Aqui a gente pode pensar em alguns pontos. Primeiro, que é muito fácil ignorar o fato de que não vamos levar nada desse mundo. Isso é uma tendência de todos nós. Todos nós temos aquela tendência de achar que devemos acumular o máximo aqui nessa terra para levarmos para o mundo vindouro. Só que Jó faz essa declaração teológica que serve de base para o nosso próprio entendimento. Não vamos levar nada deste mundo. O mundo não pode nos dar absolutamente nada e nem nos tirar absolutamente nada. Então, não ignore o fato de que não vamos levar nada desse mundo. E aí você já deve se perguntar, então, será que a minha vida na terra não importa?
Já que eu não vou levar nada, será que eu não preciso então fazer nada aqui na terra? Será que Deus não tem nenhum objetivo para mim nessa terra? Os irmãos da igreja de Tessalônica, eles tiveram a mesma reação que muitos de nós temos quando ouvimos que não vamos levar nada dessa terra. Os irmãos de Tessalônica, quando souberam que Jesus iria voltar, eles falaram, então não precisamos casar, não precisamos ter filhos, não precisamos trabalhar, não precisamos estudar, não precisamos fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor vai voltar. Então vamos ficar aqui, né, aguardando a volta do Senhor. E aí Paulo adverte esses irmãos quanto a essa atitude que não é uma atitude correta. Nós temos objetivos, ou Deus tem objetivos para nós enquanto estamos na terra. Que objetivos são esses? Não precisamos, não devemos, não podemos, não é saudável buscarmos propósitos pessoais, buscarmos entender, aliás, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Não devemos, não podemos e não é saudável ficar tentando descobrir o propósito pessoal de Deus para cada um de nós. Por quê? Porque a vontade de Deus ela está revelada em sua palavra. Fora isso, nós vamos para o campo da especulação e isso não vale a pena. Então, ficar tentando descobrir qual é o propósito que Deus tem para você e essas coisas mais, isso é perda de tempo e até uma afronta ao Senhor. Por quê? Porque a palavra diz quais são os objetivos que Deus tem para todos os crentes. E aí, né, não precisamos gastar dinheiro para descobrir qual é o nosso propósito. A Bíblia fala, qual é o nosso propósito? Primeiro, a salvação da nossa alma. Esse é o objetivo mais importante de todos nós enquanto estamos aqui na terra. A salvação da nossa alma é algo que nós vamos levar para o mundo vindouro. Na verdade, a Bíblia diz que essa é a única oportunidade que nós vamos ter de salvar a nossa alma. Nós não vamos voltar aqui reencarnados, nós não vamos vir a essa terra novamente, nós vamos estar nessa terra apenas uma vez. E o objetivo é a salvação da nossa alma. Mas tem mais outros objetivos. Quais são os outros objetivos? A obediência a Deus. Deus deixou a sua lei como um propósito para todos nós. Cumprimos a lei de Deus. E aí tem várias aplicações ou implicações no cumprimento da lei de Deus, que eu não vou poder entrar por causa do meu tempo, mas é importante você saber que esse é um propósito de Deus, um objetivo de Deus para as nossas vidas, obediência à sua lei. E também servir pessoas, principalmente com a pregação do evangelho. Nós temos um objetivo ao estarmos aqui na terra, que é servir pessoas, principalmente com a pregação do evangelho, seja fazendo missões em outros países ou até mesmo com os nossos relacionamentos diários e tudo mais. O ponto é que todos nós somos chamados a servir pessoas e a principal maneira de servir pessoas é por meio da pregação do evangelho. Então, salvação da nossa alma, obediência a Deus e servir pessoas, objetivos de Deus para cada um dos crentes de maneira geral. Bom, ele não tinha nada quando veio ao mundo e não levará nada, primeira declaração teológica de Jó. Segunda, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Nossos olhos devem estar fixos no Senhor, porque o Senhor Deus, Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Ele é o Senhor, Jó disse isso. O Senhor o deu, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Quírios, Ele é o governador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as dádivas, qualquer uma das dádivas que carregamos, sejam elas intelectuais, morais, financeiras, familiares, qualquer uma das dádivas que carregamos, todas essas dádivas, elas são dadas por Deus e a Ele seja a glória para todos sempre. Nossos olhos devem estar sempre, sempre no Senhor. Essa foi a segunda grande declaração teológica de Jó no seu capítulo 1, depois de ser provado, depois de perder absolutamente tudo, inclusive seus filhos. Jó disse o seguinte: Deus é a fonte de todas as bênçãos.
Acho que podemos concluir e de maneira conclusiva, ou a moral da história é: a soberania de Deus deve ser reconhecida mesmo em tempos de calamidade. Lembra que o tema, o assunto principal do livro de Jó é a soberania de Deus, e nesse capítulo 1, a gente vai ver a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre homens, sobre anjos, sobre demônios, sobre os elementos naturais, enfim, todas as coisas estão debaixo do braço soberano do Senhor. E aí o desafio do Léo para esta terça-feira, a aplicação final aqui, é a pergunta: qual é a minha atitude diante das boas dádivas que Deus tem me dado? Primeiro, eu acho que você que está me assistindo aí ao vivo ou depois nessa gravação, você deve se perguntar se você reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer isso urgentemente. E você faz isso submetendo-se a Deus por meio de sua palavra, submetendo-se a Deus por meio de sua igreja, por meio de seu povo, participando daquilo que o povo de Deus faz. Enfim, se você ainda não faz isso, é melhor que você faça o quanto antes, porque um dos motivos de você estar aqui na terra é a salvação de sua alma. E não confie a salvação de sua alma aos seus próprios desígnios ou vontades. Procure a Deus e procure na palavra de Deus as afirmações que ele faz em relação à sua alma. Agora, se você já tem o Senhor como o Kyrios da sua vida, como o Senhor da sua vida, e Yahvé é o Senhor, você deve então submeter-se à vontade dele, obedecendo a sua palavra e servindo aqueles que ele realmente coloca ao seu lado, principalmente com a pregação do Evangelho. Lembrando sempre que todo dom perfeito e toda dádiva vem do Senhor, Sempre toda a glória seja dada a Ele, ou para parafrasear Jó, Louvado seja o nome do Senhor. Jó disse isso depois de um grande desastre. Olhos fixos no Senhor. Ele é o Yahvé, ele é o Kyrios, ele é o Senhor. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tá certo, meu povo? Acho que é isso, Podemos orar? Vamos fazer isso? Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando tudo isso aí que falamos nessa manhã diante do Senhor. Querido Deus, Pai de graça e amor, Senhor, queremos reconhecer que não vamos levar nada deste mundo a não ser a salvação de nossas almas. Que o Senhor possa nos ajudar a entender que somos salvos pela graça e que o tempo em que estamos aqui devemos obedecer ao Senhor e servir pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado. Além disso, Pai, oramos também reconhecendo que todas as boas dádivas que temos vêm do Senhor e por isso glorificamos o Teu nome para sempre. Obrigado, Pai, por esta palavra nesta manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.